essa boneca aqui? Deixa eu ver. Cuidado, pega ninguém, tá movendo. Tá doido? Ai, ai, Esse ai. negócio de bebê reborn é um absurdo, né, filho? Eu, hein? Olha a loucura. Eu sou a Renata. Eu sou o Renê. Eu sou o Tomás E sejam bem-vindos ao Bento Bento Canal. Bom, tem um negócio que eu demorei para acreditar. Eu vi o pessoal falando. No primeiro momento eu achei que era coisa de maluco. Depois eu confirmei que era mesmo. Que é esse negócio de boneca reborn. Fala que é de maluco. É, isso que é. Tem muita gente achando que é normal. Mas assim, no começo eu acabei achando que assim, não, é só gente querendo ganhar like, né? Esse tipo de coisas. Mas aí conforme a coisa desenrolou, realmente tem gente que leva a sério esse negócio de boneca reborn. Inclusive, né, tem lugares, né, shoppings até, fora em alguns estados, que tem um lugar para você trocar, né, trocar a fralda do bebê reborn. A fraldade do bebê reborn. Então, olha onde chegamos, né? E outros lugares ainda tem uma placa assim, né? Neste estabelecimento não temos espaço para bebê reborn. Então, olha o tamanho da coisa. Né? Não é uma coisa isolada e pequena, é uma coisa que já tomou uma proporção aí. Então, e eu vi algumas reportagens, né, onde pediram opiniões de psiquiatras, e mesmo com toda essa repercussão, com os vídeos que viralizaram lá sobre os bebês reborns, eles falam, né, dos vídeos que eu vi, que talvez a gente esteja exagerando no julgamento, porque é um objeto que pode ser de coleção, né? Então as pessoas podem comprar várias ali e querer cuidar daquele boneco ou daquela boneca, enfim. Uma das coisas que os psiquiatras comentaram é: existe um uso terapêutico, tanto para o luto, né? Quando a mãe perde um bebê, passa por essa situação, e aí usa-se como terapia, né? Nesse caso. Também para idosos com demência. Eles comentaram que também já se usa. Mas o problema é o que está se tornando ou o que pode se tornar, né? E a gente tem visto, sim, algumas coisas que, na minha opinião, assustam. Eu tomei mais ciência pela matéria que teve no Fantástico, né? No Dia das Mães. Né? Justo no Dia das Mães, né? Que mostrou lá um encontro de mulheres com seus bebês reborns. E assim, é o que você falou, enquanto está num nível da coleção, sei lá, a pessoa coleciona bonecas. Beleza, né? É um hobby. Mas a partir do momento que a pessoa começa a projetar na boneca o Uma filho, realidade, né? a maternidade, aquilo ali já fica esquisito. As pessoas projetaram aí nessas bonecas, né? A própria maternidade, né? Ou algum problema que elas tiveram na maternidade, sei lá, né? E existem as lojas, né? Talvez ele possa chamar assim, que são maternidades, né? Você pode ir assistir um bebê reborn nascendo. É muito louco, né? Então, é bom também a gente deixar claro aqui, né, que a boneca é um objeto, né, da infância, faz parte da infância das meninas, né? As meninas têm essa questão de brincar de boneca, é uma projeção que elas vão ter lá no futuro, né? Então, as meninas brincam de casinha e boneca. Então, ter a boneca em casa, principalmente as crianças, isso não é nada demais. A gente tem que lembrar que o problema é o que as pessoas adultas, que não precisam mais brincar de boneca, estão fazendo, né, com essa questão, né? A gente fala aqui das bonecas, a gente começou essa conversa com as bonecas, porque ela é totalmente maluco. Assim, é claramente maluco. Mas é um sintoma dos nossos tempos. E tem coisas que são igualmente doidas, que estão no nosso dia a dia e a gente deixa passar. Mas que já fazem parte do nosso dia a dia. Mas é o que você falou, né? As pessoas criam uma realidade. Mas essa realidade não é tão real assim. Então, por exemplo, vamos ser cancelados hoje nesse programa. Né? Você tem as mães de moleca reborn. Então, tempo atrás a gente falava das mães e dos pais de pet.
Aí muita gente fica nervoso agora. Porque é diferente. Tão vivo, né? Mas, ué, muita gente normalizamos projetarem animais Uma família. uma filiação, como se fosse de mãe e filho. Né? E isso é um problema. Inclusive, falando aqui do ponto de vista católico, né? Catecismo da igreja. Né? Destinar aos animais o amor que deve ser dado a um ser humano não é certo. Não tô falando que não pode ter um animal, que não pode gostar do seu bichinho, que não pode cuidar. Isso é muito legal, ter o seu bichinho lá e tudo mais, cara, isso não tem nenhum problema. Mas destinar um amor que deve ser dado a um humano para um animal, isso é um problema. Inclusive, eu já vivenciei aí uma situação onde eu vi uma pessoa, uma mulher que tem seu pet e se considera assim, né? Se intitula mãe de pet. E ela, dentro de uma questão lá, dentro lá do condomínio que ela mora, ela questionou por que os cachorros não poderiam ir na piscina, já que as crianças vão. Porque para ela, né, esse animalzinho é a criança dela, é o filho dela. E ela falou, E o que ela falou das crianças? ela teve outra coisa, né? Um outro questionamento, porque falaram que a gente tem que passear com os pets lá fora do condomínio, porque são as regras que estão sendo colocadas e tudo mais. Aparentemente tudo isso é normal, né? Mas para ela não. Ela falou, imagina se eu tivesse falado que eles têm que passear com os filhos deles lá fora. E aí, tipo, equiparando, assim, É uma equivalência. igualando um animal com uma criança, com um ser humano. Exatamente. E a gente também já passou por isso num restaurante uma vez. A É gente foi verdade. para um restaurante e esse restaurante estava cheio, porém tinha várias outras mesas vazias, né? Uma rede grande. E a gente perguntou, por que a gente não pode sentar naquelas mesas, né? E a moça falou, não, tem que esperar esvaziar o restaurante. E eu, ali com 3 crianças, perguntei novamente, mas moça, a gente poderia sentar ali. E aí ela falou que aquelas mesas que estavam vazias eram para receber pessoas que iam com seus pets. Ou seja, né, nós ficamos ali com 3 crianças numa lista de espera, porque as mesas vazias Não podia ser não podiam ocupado ser ocupadas com crianças. com crianças, só se fosse com pets. Então, assim, ver é um absurdo, Porque né? esse restaurante, esse local, ele é pet friendly, é assim que fala, Isso né? significa que é. E agora vai ter o reborn friendly nos estabelecimentos. Então, Nossa, muito louco. então, mas isso aqui é para a gente puxar um assunto que, assim, a gente vive hoje é uma crise de realidade, né? Que é próprio desse momento que a gente vive, que a gente chama de pós-modernidade. Né? A gente teve a modernidade, né, que foi um tempo das grandes narrativas aí. Né? Então a gente tinha ali aquela briga do capitalismo com o comunismo, e as pessoas se apegavam nessas grandes narrativas, né? E aquilo dava um sentido para a vida das pessoas. Né? Que é o tempo que a gente vê um pouco atrás, o tempo dos nossos pais. A gente entrou de uma era que é a era do pós-moderno, onde, como diria a Obama, tudo agora é líquido. E o que gera aí a realidade não é mais o externo, é o próprio subjetivo. Né? Então, cada pessoa tem a sua verdade. cria a sua realidade e cria da forma que entende. Né? Então, é por isso que você não consegue, na cabeça dessas pessoas, que o cachorro e a criança valem a mesma coisa, isso é muito claro. Assim, ela não parou, ela não para pra pensar, nossa, isso é uma doideira. Não. E para ela é um absurdo o outro não aceitar isso. É porque ela já criou aquilo na cabeça dela. Né? Então, as pessoas não olham mais para a realidade e se adaptam à realidade. Né? As pessoas criam aí um ideal na cabeça delas, né? E a partir daquilo ali, o mundo tem que se adaptar a elas. Então, assim, se você quer ter um bebê reborn, pode ter, ninguém pode te impedir. Né? Você tem o direito à sua subjetividade. Mas você não tem o direito a forçar as pessoas a participar daquilo. Né? As pessoas criam um mundo na cabeça delas, e quando a realidade não atende, elas acusam que eles estão sendo agredidos. E a realidade externa ali que precisa mudar, né? Externa é o que ela Isso. pensa. As meninas, né, terem mais bonecas, assim como os meninos, enfim, qualquer pessoa pode ter algum objeto que era
de ciclo, né? Então, quando eu era menina, criança, eu tinha uma boneca. E depois eu deixei aquela boneca, porque mudou, né? Eu fui para uma adolescência, então teve uma transição. Então, tem alguns objetos que ficam marcados em alguns momentos da vida, mas que servem para transição, e não para ficar para sempre, ou para quando eu estiver adulto eu voltar a usar isso, né? Sobre esses objetos que as pessoas, o ser humano, ele não nasceu para ser sozinho. Então ele vai procurar ter relação com alguma coisa. Às vezes com uma pessoa, né? E às vezes, inclusive quando se frustra, ou quando não consegue, ou quando tem uma perda, ou quando. Não sei, aí tem vários motivos. Aí acaba, às vezes, projetando em algo que é objeto só, que é só um objeto, que é só um símbolo ali para a pessoa, e ela acaba se apegando àquilo. Né, a gente está falando aqui de objetos, eu só lembrei, né? Eu não sei se vocês já viram, mas também tem alguns jovens de 20, 22 anos que usam chupeta. E vão Já vi. trabalhar com a chupeta até para se acalmar. Por quê? Porque a chupeta no bebê, ela tem essa função de acalmar, né? O bebê tem aquela necessidade de sucção sempre. Então, a chupeta, você dá a chupeta para o bebê para ele se acalmar. Mas no jovem e no adulto não tem mais essa necessidade, né? Dá para se acalmar com um chá de camomila, por exemplo, né? Mas é que não é só uma questão de acalmar, né? Que você tem que usar chupeta, também tem gente que fala que é animal, né? Tem muita coisa também ligada à questão sexual, né? Diária que as pessoas têm. Tem um monte de coisa, Inclusive, né? hoje, né, existe o pessoal que compra uma boneca ou um boneco para ser o seu namorado ou namorada. Isso. E se somar isso que estamos na era da IA, Se casa. estamos na era da IA, então não passa de uma boneca dessa começar realmente a responder, Porque não demora. essa boneca mesmo, que era minha, eu já achava ela sucesso só por ela As mais falar. antigas e feias, mesmo como essa aqui, ó, tá com o olho tremendo aqui, Mas ó. a minha boneca preferida, e eu achava. Ela já falava, Ela falava. né? E aí eu já achava o máximo. Se ela responder, né? E Se ela nem ela é tão tiver, realista, né? se ela tiver um sistema de IA que responde, né? Igual uma Alexa, por exemplo. A questão não é você ter o objeto, o animal, qualquer coisa que você queira colecionar. O problema é colocar isso num patamar de realidade que não é a verdade, que não é o real, né? Então, é colocar o sentimento, enfim, a sua dedicação toda para aquilo de uma maneira que não faz sentido. É uma fuga da realidade, né? Total. Inclusive, às vezes pode ser até uma fuga, né? Você foge de algo e aí você se concentra naquilo e vive aquilo como se fosse real. Acho que é uma questão, na verdade, de ordenar o seu amor. Né? Porque nessa tentativa de buscar uma segurança, esse mundo que é muito volátil, né? A gente acaba destinando a coisas um amor que não deveria ser dado a coisas. Ironicamente, a gente vive num mundo, né, que enquanto a gente dá um amor que deveria ser pessoal para objetos, a gente acaba tratando pessoas que deveriam receber nosso amor como coisas. Né? Então é uma dicotomia, assim, né, de mercado muito ruim. Né? A gente trata objetos como pessoas e acaba tratando as pessoas como objetos. Tudo isso para a gente conseguir se fechar nessa falsa segurança do nosso mundinho, né? De não querer assumir vínculos, não querer assumir relações duradouras, votos e coisas do tipo. E aí pegando o que você falou que o ser humano, né, ele é feito para viver em comunidade, né? Não nasceu para ficar Não sozinho. nasceu para ficar sozinho, né? Isso realmente faz parte da gente, né? Só que assim, a gente tem um problema, novamente, né? Estamos numa era aqui onde tudo se dissolve muito rápido, as relações se dissolvem muito rápido. E as relações, manter uma relação, além de dar trabalho, muitas relações exigem que ela seja algo perene, assim, no sentido de ser longo, né? Vai durar bastante. Vai durar bastante, né? E aí, assim, hoje, né, quando as pessoas olham para o mundo, mesmo que às vezes não é nem consciente, mas elas olham para o mundo onde as coisas se esvaem, onde tudo é tratado como mercadoria, então as coisas são pesadas pelo o quanto aquilo me satisfaz, o quanto é útil, o quanto aquilo é útil, né? Dá para entender um pouco por que as pessoas se apegam a essas coisas. Por que eu transfiro para uma boneca ou para um animal o amor de uma pessoa que seria um filho?
Porque muitas vezes a pessoa olha para a questão do filho e fica com medo. Cara, eu vou ter um filho, dá trabalho, vai ser caro e o filho vai durar para sempre. Não tem como dar errado. A boneca, no pior das hipóteses, eu jogo fora. O cachorro, ainda, apesar de ser um ser vivo, né, não poder maltratar, é um cachorro ainda, não é uma pessoa, né? A própria cabeça da pessoa tem esse peso, né? Nossa, deixar o animal sozinho o dia inteiro. Mesmo que Eu não preciso educar, não preciso mandar para a escola, na faculdade, ou ensino médio, o meu cachorro. Ainda não, pelo menos. Né? Ninguém. Mesma coisa, casamento. Né? Por que eu vou me comprometer com um casamento que vai ter, teoricamente, vai durar a vida inteira? Por quê? É mais fácil aí eu aderir à ideia de que eu preciso de um amor livre, né? Que eu posso pegar quantas pessoas eu quiser e que tá tudo bem, porque é de como um acordo e a gente só quer curtir. Né? E eu passo a tratar as pessoas como mercadoria. Tudo ali, tudo é descartável, tudo se esvai muito rápido. Eu não quero mais criar os laços. Eu tenho medo de criar os laços. Eu acho que a questão maior é o seguinte, né? Eu estava lendo um livro do Columbus Borg, que é irmão do Leonardo Borg. E ele fala, né, que o homem, né, da nossa época aqui é um homem místico, né? Porque a gente tem um engano na cabeça, né? A gente olha para o mundo e pensa, essas pessoas não acreditam mais em Deus. Né? O mundo agora é um mundo ateu, né? E isso não é verdade. Por mais que o homem abandonou esse Deus que a gente acredita, ele continua místico. Então o que ele faz? Ele troca o Deus verdadeiro, por outras coisas. E passa a viver como se aquilo fosse um Deus. Então o homem continua místico. Então parte desse ser místico busca sentido nas coisas. Né? Como a gente busca sentido numa religião. Né? Só que, como ele não acredita mais nesse Deus criador que a gente tem, ele troca. Então, por exemplo, onde a gente enxerga o valor do sacramento, que é o matrimônio, ele vai trocar aí por esse amor livre. Onde a gente enxerga o valor do filho, né, dentro da família, dos filhos, ele vai trocar aí por um cachorro. Né? Ele continua querendo construir esses laços, mas agora ele tem um medo. Ele olha para o mundo e pensa, olha, as coisas aqui não deu. E eu tenho medo de tentar. Até porque as pessoas falaram para mim que é ruim. Quantas pessoas não olham para o casamento e falam, olha, não casa não, que vai acabar com a sua vida. Não tem filho não, porque ter filho é ruim. Né? A gente cresce ouvindo isso. Então isso fica na gente. Fica na gente. Até inconsciente. Né? Fica no inconsciente da gente. A gente cresce com isso. Então a gente vê numa cultura, né, de capitalismo que trata como mercadoria, nós temos que mostrar que, que vale a pena criar laços. Vale a pena amar. Os laços valem a pena. Tem seu sacrifício, a bola de sacrifício, mas valem a pena. Né? As coisas não podem simplesmente evaporar. Né? Então, existe os laços perenes de casamento, de família, de amizade, de amor, com as pessoas, que são pessoas e não coisas, devem ser mantidos. Acho que é isso que um cristão tem que ter em mente. Né? A gente não escolhe o mundo que a gente vive. A gente pode escolher o que a gente mostra para esse mundo. Né? Então, talvez a gente não convença ninguém a mudar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte de mostrar o que, ó, vale a pena esse amor às pessoas. Não são coisas, não podem ser tratadas como coisas. E as coisas não podem ser tratadas como pessoas. E você, tem um bebê reborn em casa? Você tem algum objeto, alguma coisa aí que você gosta, trata como uma coleção, não sei o quê, enfim. Se você tiver, deixa nos comentários aí, conta pra gente. Então, pense aí como você está lidando com as coisas e com as pessoas, né? Como o Tomás falou, comenta aí, segue a gente nas redes sociais, né? Diz aí o que você concordou, o que você discordou. Se você tem alguma outra questão aí para adicionar, e a gente se vê por aí em outros episódios aí do Bem do Canal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.